Então, hoje, o tema que eu vou desenvolver um pouquinho é a robótica, né? A robótica na área da saúde. Muita gente me pergunta, e aí, doutor, e esse robô, como que funciona? A pessoa opera sozinho, o robô opera sozinho? E eu vou falar para vocês que ainda não, mas vai chegar um momento, eu não sei se a gente vai estar aqui para ver, que vai apertar um botão e o robô vai começar a operar sozinho, com o desenvolvimento da inteligência artificial e assim por diante. Então, na verdade, o robô começou a ser desenvolvido mais ou menos em 1980, por uma questão militar. E aí isso se viu que você tinha uma possibilidade de tentar salvar pessoas em campos de batalha à distância. E aí isso se desenvolveu e o robô começou a ser usado na medicina realmente, do jeito que é usado hoje, a partir do ano 2000. E como que funciona, basicamente, hoje em dia? A empresa Intuitive é a que tem um monopólio hoje em dia do robô e que vai ser, logo, logo isso vai se abrir. E você tem hoje uma câmera junto com um console. O cirurgião trabalha longe do paciente, totalmente diferente da cirurgia convencional. Então, por incrível que pareça, você está operando fora do campo onde está o seu paciente. Você está num console, mexendo no console, e o robô vai seguir as suas instruções. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que eu estou falando, para vocês entenderem. Para vocês terem uma ideia, esse é o vídeo que demonstra como esses movimentos são precisos. Essas pinças, quem está mexendo, na verdade, é o robô, mas vocês podem olhar embaixo, a mão do cirurgião, que está longe do paciente, está fazendo esses movimentos extremamente precisos, com uma outra visão, ampliada até mais de 10 vezes, inclusive com uma visão em 3D. Então, aqui vocês podem notar exatamente como funciona. O cirurgião fica à distância naquele console, o paciente com o robô montado, e existe uma outra parte onde vocês têm os aparelhos de energia. Esse console, ele é muito confortável para o cirurgião, então cirurgias grandes, complexas, isso ajuda muito você ter uma melhor dinâmica. E a visão é exatamente como se você estivesse num videogame 3D, só que real, uma visão muito mais adequada e aperfeiçoada. Isso facilita muito você ter a possibilidade de conseguir dissecar os planos de uma forma que você não consegue na cirurgia convencional laparoscópica. A indicação hoje para a cirurgia, você tem uma grande gama de urologistas fazendo isso. No Brasil já tem muito. Na cirurgia geral, existe um começo, um incremento, mas você tem uma indicação um pouco mais restrita, que é uma cirurgia que na laparoscopia você tem uma boa resolução, porém, algumas cirurgias mais complexas, o robô, sem dúvida, tem uma vantagem. Aqui vocês podem ver que são 4 braços, basicamente. Um dos braços é a câmera, né? E os outros 3 braços você controla. Tá? Como que você controla isso? Com pedais no pé, como se fosse um carro, dirigindo um carro. Então, você tem que ter um treinamento diferente da cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia que você está ali mexendo diretamente no paciente. No robô, não. Você tem o console, olhando uma visão 3D, mexendo em 2 pinças, podendo liberar com o pé uma terceira pinça, e assim você vai manipulando. Então, quanto mais você manipula e opera, mais você acaba melhorando isso. As vantagens, basicamente, do robô, você tem uma visualização 3D, né, com alta resolução, detalhamento dos planos de dissecção de uma cirurgia, também você tem uma melhora muito grande em relação a isso. Movimentação escalonada com filtração do movimento, tremor, por exemplo, se o médico está cansado, tem algum tremor, o robô ele tem um sistema de evitar esse tremor, então você não tem esse tremor no paciente em si. A ergonomia é muito melhor para o cirurgião, ele tem que ficar
na cirurgia laparoscópica, com os braços abertos, cansado, depois de 2 horas de cirurgia. No robô, você está ali descansado, sentado, então te dá um conforto e uma possibilidade de cirurgia mais adequada. E uma grande vantagem em relação à cirurgia convencional laparoscópica é o tipo de pinça usada no robô. O movimento da pinça da cirurgia robótica, ela possibilita 7 tipos de angulação. Então, você movimenta a pinça de acordo com a tua mão, diferente da cirurgia laparoscópica. Isso facilita muito você poder ajustar a tua cirurgia da melhor forma possível, né? Outras coisas que estão sendo desenvolvidas, por exemplo, esse Firefly, que é o sistema de fluorescência. O que significa isso? Você quer dissecar um tipo de órgão no qual você não sabe se ali está o nervo ou não. Então, você injeta no paciente um contraste, aperta um botão no robô, e isso aparece na tua tela 3D exatamente qual que é a estrutura que você quer dissecar. Isso aí ajuda muito a evitar, às vezes, alguma lesão de nervo, alguma lesão de algum vaso. Então, no futuro, isso vai ajudar muito, né? E a tendência também dos robôs é você começar a ter no próprio console, você sentir o movimento que o robô está fazendo, você acaba sentindo a sensação tátil do robô, isso no futuro também vai ter, para você saber exatamente como pegar e o que pegar, né? No mundo, essas são estatísticas do final de 2016, já tinham 4.000 robôs. Como vocês podem ver, a maioria nos Estados Unidos pelo preço do robô, né, 2.560, e na América do Sul, engatinhando ainda, mas no Brasil já 28 robôs, hoje em dia já tem mais de 30 e poucos robôs, né? Principalmente em São Paulo, né? Essa é a tendência maior. E como vocês veem, a grande evolução é de 2011, 300.000 casos, isso foi subindo, 2016, mais de 750.000, e hoje, 2017, foram mais de 1 milhão de casos, na verdade, operados por robô no mundo. Tá? Qual que é a perspectiva? Concorrência, vão entrar outras marcas de robô agora, que vai cair a patente. Com isso, vai ter uma evolução tecnológica maior ainda e uma diminuição de custo importante e possibilitar uma disponibilidade para mais gente ter essa tecnologia, né? Na verdade, é um futuro sem volta. Então, era isso que eu queria apresentar, uma forma curta, rápida, só para vocês entenderem o que é a cirurgia robótica. Obrigado.